Enfim, agora é do nada que eu sempre fico aqui e falo. Mas diante desse assunto que não é nenhum assunto, basicamente é como que muita coisa da nossa vida é sempre trazida em momentos de dores para depois vir uma resposta, para vir um respaldo, diante da dúvida, diante das circunstâncias que a própria vida nos ensina e faz com que a gente venha a ser forte e coloque uma armadura. Basicamente, a vida como um todo faz com que a gente venha a ser ensinado a ser mais frio do que emocional. Isso eu pego o contraponto como que muitas coisas da Bíblia faz também sentido, mas em outras coisas são metáforas que são estabelecidas dentro desse livro. Porém, o assunto não é esse. O assunto é como que a dor é uma das principais formas com que realmente esse processo venha a ser anestesiado ou suportado diante das situações que faz com que a gente venha se tornando forte. Eu digo isso não forte nessa questão de físico ou enfim, é uma fortaleza realmente espiritual que vai muito além daquilo que os nossos olhos podem enxergar. Mas diante dessa questão todinha, o que se leva a respeito sobre isso é como que muitas das vezes a gente é pego pensando sobre determinada circunstância na vida que faz com que, poxa, essa situação me causou dor. Mas a partir dessa situação que me causou dor, faz com que esse processo diante da dor venha a ser mais, como é que eu posso dizer? Anestesiado mesmo. De forma que faz com que o homem crie uma armadura. Eu coloco aqui o homem nessa situação geral assim, como a pessoa como um todo, ou seja, um independente. Eu coloco aqui o homem, o todo, como essa questão de como que nós, seres humanos, fomos projetados diante de um Criador que faz com que a gente, em determinada circunstância de tempo, faz com que a gente melhore ou piore a situação diante da dor. E é uma causa muito específica, porque isso leva questões que, diante da dor, traumas, experiências, amizades, relacionamentos, porque realmente essa dor, de certa maneira, é precisa. Eu digo isso porque realmente eu sou uma das provas vivas de como que a dor é esse processo também de luto. Aí vem a questão do luto como também um meio que faz com que muitas áreas da nossa vida venham estar em luto para que às vezes a gente venha ressurgir das cinzas como uma fênix, como também uma pessoa que realmente entendeu o ensaio da dor, que faz com que não se repita a mesma cena ou não se repita o mesmo caminho de vida. E digo mais, nessa questão todinha, a pessoa vai sendo moldada, vai sendo inspirada de como que essa maneira faz com que, através de conhecimento, através de muita bagagem realmente assim, é, da, da Gênese que é tipo, como que no princípio isso é realmente menos, sabe, impactante, para depois se tornar um impacto maior diante desse meio, sabe? Porque é engraçado como que a gente é instruído diante da dor com uma questão muito mais impulsiva e às vezes também racional, porque é uma questão estratégica também diante da dor. E essa dor muitas das vezes faz com que a gente venha basicamente entender esse nivelamento, sabe? Como que esse nivelamento muitas das vezes faz com que a gente venha parar para analisar e pensar, eita,
realmente esse processo diante da dor fez sentido. Ou outro processo que, enfim, de certa maneira, me causou dor, me causou estranheza e fez com que eu mudasse essa minha perspectiva diante desse processo. Então, a dor por ser dor não quer dizer que uma dor, mesmo que venha cada vez mais ser abaixado o nível, aumentado o nível, faz com que a pessoa como um todo venha entender esse processo de como que isso é um, uma estrutura que basicamente faz com que a gente venha a ser forjado a muitas áreas, muitas questões, muitas muitas coisas mal resolvidas que faz com que o ser humano como um todo venha modificando alguma coisa de forma estratégica e não emocional. Porque a partir do momento que faz com que, de certa maneira, a gente só haja pela razão ou pelo impulso, faz com que exista esse desequilíbrio. E isso não quer que não aconteça, pior que acontece. Dentro desse desequilíbrio vem o caos, vem a desordem, mas diante desse processo todinho, vem a ordem, a decência, o respeito, vem a harmonia, vem a questão de como que esse processo da dor fez com que moldasse uma visão mais interna do que externa diante da situação que a pessoa pode se encontrar e fazer com que esse processo todinho venha basicamente ganhar cada vez mais blindagem, ganhar mais proteção, ganhando mais o cuidado diante desse processo, ou que o processo a partir do momento que foi de certa forma encerrado e garantido que de certa maneira valeu a pena essa dor todinha, esse processo, essa reviravolta, o furacão como um todo, para às vezes a gente parar para analisar e ver assim, poxa, eu tinha isso como uma dificuldade, mas agora que já se encerrou, eu posso ter essa plena convicção de que agora, a partir desse momento, tudo faz sentido e tudo mudou e começou a melhorar por conta desse processo. E não quer dizer que essa dor só venha a ser passageira. Às vezes é uma dor que já traz consigo esse sentimento de luto, de culpa, autossabote, que muitas das vezes vai contra a maré e que faz com que a pessoa como um todo, muitas das vezes fique realmente muito pegar pelo fator metódico, sabe? De como que essa estrutura todinha lhe causa diante dessa reviravolta, desse meio tempo, sabe, específico, e como que muitas das vezes esses processos às vezes não são encerrados, ou muitas das vezes são exauridos, onerados, são muitas das vezes encadernados em páginas em branco, que faz com que cada vez mais o ser humano vá aprendendo a dialogar-se com essa dor.